Gente, boa noite. Que a paz do Senhor Jesus, nosso Mestre, nos ilumine a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Muitos caminhos, né, me trouxeram até aqui. E é uma satisfação enorme eu poder hoje estar aqui conversando com vocês sobre a coisa mais importante que existe dentro do Espiritismo, que é exatamente o aprendizado. O aprendizado, somente do Evangelho, que é o terceiro livro, o livro moral, é o que faz com que a gente se eleve espiritualmente. E se a gente se elevar espiritualmente, todos os nossos problemas se acabam, né? Então a gente, quando vai procura a doutrina dos espíritos, isso é uma pesquisa que existe na Federação Brasileira, Federação Espírita Brasileira, apenas 10% das pessoas que conhecem o espiritismo. Parece uma coisa, né, pequena, mas é verdade. É um número pequeno. 10% permanece. 90%, isso no Brasil inteiro, 90% das pessoas, dos seres encarnados que procuram o espiritismo, eles se afastam. Metade desses 90%, 45%, se afastam porque encontraram aquilo que iam buscar, ou seja, conseguiram o que queriam. Então, já que conseguiram o que queriam, não ficam mais. Os outros 45% vão embora exatamente porque não conseguiram o que queriam. E também por não conseguir, foram embora. Então apenas 10%, talvez até menos um pouco, é aquele número de pessoas que conhecem realmente a doutrina dos espíritos. Sim, inclusive eu esqueci também da boa noite o pessoal de casa, né? Sim. Eu esqueci também, né? Muito bem. Então, esse pequeno número de pessoas é que consegue colocar no seu coração o que é realmente a doutrina dos espíritos. Que na realidade não é uma doutrina, nem muito menos uma religião. Está longe disso. O espiritismo é uma ciência. Se você encarar o espiritismo como uma ciência, aí você passa a se aprofundar mais ainda. A principal função que a espiritualidade superior nos deu, através, no início, lá atrás, em Kardec, foi exatamente isso. Trazer esse conhecimento que o nosso Mestre Jesus tinha nos prometido, né? Mandarei um outro Consolador prometido para explicar as coisas que agora não posso explicar. E o pior é que a gente, passado mais de 2000 anos, nós encontramos ainda, no lado ocidental do planeta, pessoas que ainda estão esperando o Consolador prometido, como se Jesus fosse novamente voltar à Terra daquela forma como ele veio, né? Isso sem falar do outro lado, o lado oriental, que tem muito, por exemplo, a grande maioria do lado oriental não conhece o Mestre Jesus. Você andando no interior da China, da Índia, muitos não conhecem Jesus. Não sabem nem o nome, o que significa. Então veja a dificuldade em que nós, ainda no nosso planeta tão pequeno, né, nos encontramos. Há muito tempo atrás não, eu estou exagerando um pouco, 10 anos atrás mais ou menos, eu estava numa reunião e estava fazendo uma palestra e me fizeram uma pergunta, né? Uma senhora me fez uma pergunta e eu não sabia a resposta. Ela me perguntou, naquela época, quantos eram mais ou menos os habitantes do planeta, tanto encarnados quanto desencarnados. Então, eu falei para ela os encarnados, né? Que seria aí em torno de 6 bilhões, né? E eu não tinha ideia de a quantidade de espíritos que tinha na face da Terra. Eu não tinha, né? E aí eu andei um pouquinho, para mim, tá, obrigado. Eu andei um pouquinho e atrás de tentar me lembrar de alguma coisa que eu tivesse lido e não veio nada na mente. De repente chegou um irmão e me disse no meu ouvido, não foi o meu mentor, nem meu guia, nem nada disso, mas foi algum irmão da casa que estava ali, que sabia, e disse para mim, ó, são 45 bilhões aproximadamente. E eu falei para a mulher. Só que eu falei, fiquei extremamente preocupado, porque eu não tinha ideia, né? Então hoje nós somos 50 bilhões de espíritos encarcerados aqui no nosso planeta, né? Muito bem, eu fiquei muito preocupado com isso e comecei a pesquisar bastante, né? Até que encontrei um livro lá em São Paulo
que falava mais ou menos desse número. Por coincidência, isso foi no mês de outubro. Quando chegou em janeiro, Divaldo veio fazer uma palestra aqui em Natal, lá no Palácio dos Esportes, e aí ele falou exatamente esse número que eu tinha falado. Então, quer dizer, eu estava muito preocupado porque bateu a informação, né? Então eu aprendi desde pequeno, dentro do Espiritismo. Eu tenho muitos anos de Espiritismo, até conversava com minha amiga. Eu tenho muitos anos, entrei muito garoto no Espiritismo e passei por todas as etapas, até chegar a essa aqui que vocês estão vendo. Eu aprendi que o meu grande instrutor dizia o seguinte para mim: rejeite 99 verdades do que você aceitar uma mentira. Sempre me disse isso. Então a gente, dentro do Espiritismo, você tem sempre que pesquisar, ir atrás, correr, observar, né? Então, por exemplo, quando eu estou numa reunião mediúnica que chega espírito, não é porque o espírito está me dizendo tudo que eu vou acreditar, não. Tá? Então primeiro você tem que observar como é aquele espírito, né? Você tem que observar a postura dele, a linguagem, e tem que sentir se o espírito ele é um espírito de uma boa energia, para não dizer que seja um espírito de luz, mas um espírito de boa energia ou não. E eu sempre tive isso na mente. E tem uma passagem interessante que eu quero relatar para vocês. Uma vez eu estava na reunião e eu estava com esse meu amigo. E já estava quase no fim da reunião. E chegou um espírito, incorporou lá numa médium, que gentilmente estava cedendo seu corpo para isso. E o espírito olhou para ele e disse: você não está me reconhecendo? Aí ele disse: não. Ele disse: eu fui seu pai. Né? Aí ele olhou para ele, o espírito, e disse: você recebeu todas as minhas preces que eu fiz para você? Olha, ele jogou uma pergunta ao espírito: você recebeu todas as preces que eu fiz? E aí o espírito de imediato respondeu: recebi sim, apenas uma. E você fez. Quando passou a reunião, eu curioso, né, fui lá nesse meu amigo e disse: por que você questionou o espírito? Por que você foi perguntar para ele se ele tinha recebido várias preces? Ele dizia: porque é o seguinte, eu precisava ter certeza que ele era meu pai. E só eu e ele sabia que eu, depois do desencarne dele, eu tinha feito somente uma prece para ele. E aí eu perguntei: você recebeu todas as minhas preces? Se o espírito tivesse respondido: recebi, não era ele, porque ele só tinha feito uma. Então esse é um pequeno exemplo de que o espiritismo é uma ciência. E tem que ser coisas exatas. Eu não posso falar nada aqui que vá de encontro aos ensinamentos de Kardec. Não posso. E outro palestrante lá no Rio Grande do Sul tem que estar falando a mesma coisa que eu estou falando aqui. Lógico, com outras palavras. Mas a essência tem que ser a mesma. Porque o espiritismo real, né, verdadeiro, ele busca isso. O conhecimento, o que interessa para o espiritismo é a fé inteligente. A fé burra, não. A fé, né, não raciocinada, né, é o que leva ao desespero que nós estamos vendo aí na face da Terra. Né? Não estou citando aqui religião A, nem B, nem C, mas essa até porque eu tenho muitos amigos, até por uma questão, sei lá, de prova, eu tenho grandes amigos que são evangélicos, inclusive tenho 2 pastores, eu tenho um muito chegado a mim, não é? E que ele diz que não sabe explicar por que é que é meu amigo, porque ele recebe uma pressão enorme da igreja, né? Porque os membros da igreja acham que eu sou um macumbeiro, né? E ele não pode ter amizade com um macumbeiro, né? E isso aí é até uma brincadeira, porque eu falando aqui para minha amiga, dizendo que minha família acha que eu sou macumbeiro, né? Eu tenho uma irmã que me chama de catimbozeiro, por isso é um pior ainda, né? Quer dizer, é um upgrade, né? Eu sou bem maior, né? E eu ainda brinco, não mexa comigo não, porque se eu jogar uma macumba grande em você, você vai ficar tortinho e vai cair. Aí ela, vixe Maria, sangue de Jesus tem poder. Né? Mas eu me divirto com isso. Porque a gente está num planeta de
de baixa vibração, não o planeta, os espíritos que aqui habitam. E a gente tem que entender essas coisas. Olha, se não vou nem falar de Jesus, nosso mestre, né? Nós estamos muito longe ainda de entender realmente, né, a essência do nosso mestre Jesus, né? Isso para não falar nem do nosso Criador, né? O nosso Criador a gente nem conhece, a gente não sabe como é Deus. Não tem ideia, nós não sabemos como é Deus, né? Existe quadros, o dedo de Deus com uma barba, né? Aí existe um outro, porque de vez em quando aparecem uns ditados horrorosos na face da terra e que criam, que viram verdades, né? Como por exemplo, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Como é que a gente sabe disso se a gente não conhece o Criador? Como é que ele nos fez a sua imagem e semelhança? Como aquela outra que político adora dizer isso. A voz do povo é a voz de Deus. Já pensou? Se a voz do povo fosse a voz de Deus, é uma maravilha, né? Aqui não existia ódio, vingança, né? Não existia nada, não é verdade? Se a voz do povo fosse a voz de Deus. Então, de vez em quando, aparecem esses ditados, né? Alguém dita essas frases, como a gente vê muito atrás de carro, né? Propriedade exclusiva. Quem já viu essas frases atrás de carro, né? Propriedade exclusiva. O cara compra um carrão e bota lá, né? Propriedade exclusiva de Jesus. Né? Na verdade, então quer dizer, nós estamos muito longe, né? Não sabemos, a gente somos muito pequenos, né? A espiritualidade superior olha para a gente como crianças, né? Essa que é a realidade. Então, é extremamente louvável, né, a gente falar no nosso mestre, né? Porque é o nosso espelho maior. Mas Jesus, né? Dizem que no dia que ele foi crucificado, né? Vieram seres de outras galáxias. No dia que Jesus foi crucificado, vieram seres de outras galáxias. Não é da nossa não, de outras. Observar nesse pequeno planeta que estava lá no final da Via Láctea, observar como é que um espírito que tem acesso direto ao Criador se deixou passar por tudo aquilo que Jesus deixou passar por amor a nós, né? Porque, veja bem, Jesus, lógico, existe grande diferença entre nós e o nosso mestre, mas a principal Jesus é um espírito que passa de 15 bilhões de anos. Nós só temos 40 mil anos de princípio inteligente. Então, isso é uma diferença enorme, né? Então, por Jesus ser um espírito que tem acesso direto ao Criador, né, nós não temos essa dimensão. O que significa isso? Por isso que ele diz aqui no Evangelho, em todas as Bíblias no mundo, que eu e Deus somos, olha a frase de Jesus, coisa linda. Eu e Deus, eu e meu Pai, somos um. Jesus dizia pai porque não podia dizer não, porque eu acho que Deus está muito mais para mãe, né? Do que para pai. Mas Deus nem é pai, nem é mãe. Deus é o nosso Criador. Nós somos um sopro divino, cada um de nós. Mas vamos lá, Jesus tinha que usar o nome pai naquela época, né? O mundo é extremamente machista, como ainda hoje é, né? Então ele tinha que usar essa frase. Então vejam bem. Eu e o Pai somos um. Eu o vejo e o compreendo. Né? Então veja que aí hoje a gente ouve, né, tudo equivocado aí fora, né, dizendo que Jesus, né, é Deus Filho. Uma vez eu tive uma confusão enorme numa igreja evangélica desse meu amigo, ele me chamando para ir lá na frente falar. Você imagine a animosidade que era, porque só tinha irmãos de outra religião e eu espírita convicto falando isso, né? Então eu só não apanhei porque não deixaram, meu amigo não deixou, senão eu tinha apanhado, né? Então nós, pela graça e pelo amor de Jesus, é que nós tivemos acesso a esses conhecimentos. Senão a gente ainda estava patinando ainda, né? Como muitos dos nossos irmãos ainda estão patinando. Não é verdade? Nós não podemos ter vergonha dos nossos erros. Nós não podemos ter vergonha dos nossos erros, nem dos nossos defeitos. Eu tenho muitos defeitos. Não é o fato de eu estar aqui falando para vocês que eu estou isento, não. Se eu tivesse isento, eu não estava no planeta Terra. Já tinha ido embora para Júpiter há muito tempo. Mas eu sou um homem cheio de defeitos e luto com eles todo dia para me melhorar.
Só que nós não podemos ter vergonha dos nossos erros, dos nossos defeitos. Por isso que nós estamos aqui para aprender. O planeta Terra é para isso, para que a gente se melhore. Agora, o grande defeito nosso é a gente não querer se melhorar. É isso que a espiritualidade superior mais deseja de nós. É a nossa melhora. Os espíritos que estão aqui hoje, inclusive alguns nos ouvindo, nenhum deseja, entre aspas, que a gente saia daqui como um anjo, com asinhas. Impossível. A espiritualidade superior diz que isso é impossível para nós. Temos que viver ainda muitas vezes, muitas vidas ainda, até a gente chegar a um patamar de uma melhora considerável. Né? Mas o que os espíritos superiores querem de nós, aqueles que nos ajudam diretamente, que as pessoas chamam de mentores, né, outros guias, assim por diante, é ver em nós a força de vontade da gente querer melhorar. É isso que a espiritualidade superior mais deseja de nós. E é a coisa que nós mais tentamos em não fazer. É a nossa melhora interior. Quem aqui quem nunca ouviu isso, levanta a mão. Né? Quem ouviu não precisa levantar. Quem nunca ouviu dizer, olha, dentro da doutrina dos espíritos, a reforma íntima, não é verdade? Vê enquanto você está lendo um livro ou está vendo uma palestra, alguém chega lá e diz, cuidado com sua reforma íntima. Vá brigar com sua reforma íntima. Mas a gente não quer fazer. Né? Então o que acontece? Nós continuamos nas nossas dores. Cada um de nós aqui tem uma história de vida com dores. A vida ela é constituída muito mais de momentos doloridos do que de momentos de felicidade. É evidente que na Terra não existe felicidade plena. A Terra não é um planeta de felicidade, inclusive está aí no Evangelho. Né? Aqueles que estavam lendo quando eu cheguei e estavam observando, sabem disso, que a Terra não é um planeta de felicidade. Aqui existem momentos felizes, mas a Terra é um planeta de provas, acima da determinação do Criador. Por sinal brilhante. André Luiz diz no último livro dele, o livro Sinal Verde, o último livro dele escrito ditado por ele e escrito por Chico, foi Sinal Verde, foi o último livro, número 423 dos 422 livros dos 423 livros que Chico escreveu, né? Esse foi o último, Sinal Verde. André Luiz claramente lá, quando fala na parte obstáculos. Quando você resolver um problema, aguarde que virá outros. Porque isso é uma determinação do Criador. Se a gente não tivesse problemas, dificuldades, a gente não cresceria. A gente ficava estável, acomodados. Por quê? Porque a gente entraria numa... Né, temos a tendência a se acomodar. Se a coisa está funcionando tudo bem, vamos ficar acomodados. Por isso que tem espírito que estão aí há 2, 3 milhões de anos na mesma situação. Na mesma, né? No mesmo patamar. Sem procurar evoluir. Então Deus, sabendo dessa nossa deficiência, nos deu também esses problemas para que a gente possa enfrentar. Tanto de ordem material, quanto de ordem espiritual, de ordem de saúde. Ninguém tem uma saúde perfeita. Se você chegar e disser a alguém, eu estava conversando com um irmão uma vez na reunião, quando eu conversando com o irmão, eu estava conversando com um espírito. Que eu estava com problema de saúde. E ele chegou para mim e disse, meu irmão, é assim mesmo. Ninguém pode ter a saúde perfeita no planeta, não. A gente sempre tem que ter alguma coisinha para estar resolvendo, para estar sofrendo, para estar sentindo dor. A gente sempre tem que estar ali. Porque a dor é um grande amigo. E é verdade. Tem um livro chamado Gestação da Terra, inclusive vou até dar para a Eliane ler, que ela tinha me pedido. Tem uma parte lá que ele diz assim, Gleiser diz, um espírito, né, que viveu na Alemanha, né, um espírito de uma evolução muito boa. Ele diz, qualquer lugar dos confins do universo, se as leis de Deus estiverem sendo contrariadas, ou seja, se você estiver saindo fora da lei de Deus, chega a dor para colocar as coisas no eixo. E é verdade. Então a dor, na realidade, ela é uma grande amiga. Ai de nós se não fosse a dor. A dor é que nos coloca no eixo. Né?
Vamos falar de uma dor mais simples aí. Uma dor simples. A gente vai na casa de um amigo, né, almoçar, aí fizeram lá um feijão maravilhoso, né, aquele feijão preto maravilhoso, tal. Aí você come, aí não aguenta mais o prato, mas tá tão bom que você come mais um pouquinho, né? E no final, ainda chega a dona da casa, olha, eu deixei um pedacinho de pudim aqui para você, né? Aí você ainda come o pudim, né? Sem aguentar mais. No outro dia, o que acontece? O estômago começa a doer. Aí você fica empachado, fica doendo. Por quê? Porque a dor está ali dizendo que você está errando. E a gente erra muito com o nosso corpo. Né? A gente come comida gordurosa. E não é bom? É. Mas e a nossa responsabilidade? O nosso livre-arbítrio. A gente faz o que a gente quiser da nossa vida. Né? Então a gente vai lá, come gordura, frituras, refrigerantes, tudo mais. Aí quando começa a chegar a idade, aí começa a ficar com os dedos sem poder dobrar, né? Cheio de triglicéridos, colesterol, e aí reclamar da espiritualidade, reclamar de Deus, porque estamos doentes, né? Aí mas Deus não olha para mim, né? A minha vizinha é uma pessoa tão maravilhosa, né? Aliás, é uma pessoa tão fofoqueira, né? Fala mal de todo mundo. Aliás, toda rua tem alguém que é fofoqueiro. Por isso não, toda rua tem, né? Tem aquela que fica de 3 horas da manhã olhando pela brecha assim, ó, pra ver quem tá namorando dentro dos carros, quem chegou atrasado, quem não chegou. Não é verdade? É. Aí a gente chega e diz assim, ó, aquela mulher ali que fala mal de todo mundo, tal, não tem nada. E eu que sou uma pessoa tão boa, vivo doente. Não é verdade? Mas é uma tendência natural nossa. Né? Da gente reclamar muito. Né? E achar sempre em qualquer dificuldade que a gente esteja passando, que nós somos abandonados por Deus. Né? Na realidade, a espiritualidade é uma coisa muito organizada. Então, quando a gente faz uma prece direta a Deus, né, nós não temos essa vibração para chegar até Ele. Essa vibração é recebida diretamente pelos espíritos que são responsáveis por nós. Que também é uma coisa que a gente não sabia. Ficamos sabendo isso há tempo atrás. Né? Então, essas vibrações que a gente faz sincera, um pedido sincero, e que a gente tem condições de receber aquilo, é determinado pelos espíritos que têm prioridade sobre nós. Não é? Então, todo esse aprendizado que o Espiritismo nos convida é simplesmente fascinante. O Espiritismo, quanto mais a gente procura aprender, né, quanto mais a gente procura estudar, mais a gente quer aprender. Né? Porque existe coisas assim, né, que a gente diz, meu Deus, como nós somos pequenos, como a gente se preocupa com besteiras, né, tão miúdas, quando a gente devia se preocupar com coisas muito mais importantes para a nossa, né, evolução espiritual. É aquilo que eu falei quando eu cheguei logo no início. Nós se preocupamos com coisas, né, vamos dizer assim, muito pequenas, e vamos atrás das casas espíritas, atrás desses objetivos diretos. Né? E esquecemos o principal, que é o que? A nossa evolução. É evidente que você tem que ir a uma casa espírita e procurar passe. Eu já fui operado 2 vezes espiritualmente, não estava aqui contando a história para vocês. É natural que você vai numa casa espírita, você procura uma operação, você toma um passe. Natural. Você tem que repor sua energia, uma coisa extremamente normal. Mas você não pode ir a uma casa espírita, seja qual for, aonde for, só em busca disso. Você tem que ir atrás, principalmente, da sua evolução. Aí, a gente chega e diz, puxa, mas não é fácil. Não é fácil. Eu sei, não é. Viver na Terra não é algo fácil. Não é? Por quê? Nós temos as obrigações do dia a dia. Por isso que Jesus, naquela passagem fantástica, diz, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então a gente tem que tomar conta da parte do que é de César. Lógico, é evidente. Né? Que ali eu fiz uma palestra quinta-feira exatamente falando sobre isso. Né? Então não vamos se referir só ali ao dinheiro em si, mas o que Jesus quis dizer com isso no sistema amplo. Então nós temos que nos preocupar com a nossa vida material também, lógico. Ser espírito não é andar feito idiota olhando para cima, não.
Mas ser espírita é, antes de tudo, ser uma pessoa, né, estudiosa e justa. Né? Então, a gente tem que se preocupar. Você tem que pagar a conta de água, conta de luz, colégio do seu ano tem PVA, IPTU, né, matrícula, tem tudo, né? A gente tem a festa de ano para esquecer que tem todos esses pagamentos no início do ano, né? Então, a gente tem que se preocupar. Por exemplo, eu não posso deixar de pagar a minha casa, a luz, porque se eu chegar lá e não pagar, o cara vai cortar a minha luz. E não adianta eu dizer, amigo, não corta minha luz não, que eu sou espírita. Aí ele vai dizer, vamos cortar mais depressa ainda, né? Como eu dizendo, que esse cara é macumbeiro, então vamos cortar mais rápido ainda a luz dele. Então a gente tem que se preocupar com o lado material, né? Com as coisas materiais. Mas o grande erro não é você cuidar das coisas materiais. O grande erro é você se apegar a elas. Nós não somos donos de nada. Isso aqui é tudo empréstimo. Empréstimo. A gente pode estar vivo daqui a 1 hora, daqui a 2 horas, amanhã, né? Daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, 30 anos, para o jovem 40 anos. Mas a gente sabe, eu sei se eu estou vivo daqui, eu sei se eu vou estar vivo amanhã de manhã? Não sei. Não sei. E também não pode viver preocupado com isso. Você tem que viver preocupado em viver bem cada dia. Por isso também tem outro ensinamento divino dizendo, viva um dia após outro. E a gente se preocupa muito com o passado. Muito. E mais ainda com o futuro. Eu fiz uma palestra um dia desse numa casa espírita, uma senhora me pediu para conversar comigo depois da palestra. Aí disse, Nestor, eu preciso falar uma coisa com você. Não, quando eu terminar a gente conversa. Aí depois ela veio me contar uma história. Aí ela começou a chorar, contando a história. Eu fiquei com os cabelos em pé, escutando a história dela. Quando ela terminou, eu disse, minha irmã, quanto tempo faz isso? Eu pensei que fazia uns 3 meses, 4 meses. Ela disse, faz 20 anos. Minha irmã, peraí, essa história faz 20 anos? Faz. E a senhora ainda está com isso no seu coração? Tô. Então você precisa tirar isso do seu coração. Você precisa perdoar. Com outro ensinamento divino maravilhoso. Por isso Jesus disse, perdoa 70 vezes 7. Porque ele sabia que o perdão é muito mais importante para quem dá, para livrar o lixo do coração, para se libertar, do que para quem recebe. Certo? Do que para quem recebe. E aí aquela senhora me contando essa história, que aconteceu com ela há 20 anos, talvez a pessoa que tinha feito mal a ela nem exista mais, ou então passou pela vida dela e foi embora, e ela remoendo feito camelo. Que são as pessoas que ficam remoendo. Né? Então, eu fugi um pouquinho do que eu falei aí da César o que é de César, né? Que me viu essa denominação que eu achei muito importante a gente se livrar dessas coisas que nos machucam. A gente tem que ter essa força de vontade íntima de se livrar disso e seguir em frente. Podemos ficar apegados a esse tipo de coisa. Senão essas coisas vão impedir o nosso crescimento espiritual. E impedem mesmo. Porque você fica com essas vinganças mal acabadas. Ou então é o seguinte, se você consegue se vingar, você se vinga. Se não consegue, o que é que você faz? Você ouve muito isso, né? Aquele que é pequeno não consegue se vingar, entrega a quem? A Deus, né? Não entrega a Deus? Entrega a Deus, como quem diz assim, Deus vai se vingar por mim. Olha, como se Deus fosse se vingar. Né? Então, voltando àquela história que eu falei que eu estou falando, hoje é meu dia, né? Então eu estou falando de muitos assuntos, né? Estou falando muitos pontos, e ainda não cheguei ainda no homem de bem, mas eu vou chegar, meu irmão. Então, quando Jesus diz, voltando a dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, nós temos que cuidar do nosso lado material, sem se apegar as coisas materiais, porque elas não nos pertencem, são só um empréstimo que é que a gente viva bem. Outra coisa, uma vez um irmão disse assim, eu estou com um carro, queria comprar outro carro, um carrinho melhor. Um irmão no centro que eu vou ali. O que é que você acha? Eu disse, me diga uma coisa, você trabalha? Trabalho. O carro está sendo do seu suor, do seu rosto? Tá. Você vai passar a perna em alguém? Não. Qual o modo de você comprar um carro? Pode comprar seu carro. Não há mal nenhum. Venda seu carro velho e compra um carro melhor.
Qual o problema? Não, porque eu tenho medo que as pessoas vão comentar, porque eu sou espírita. Olha só o que ela estava pensando. Isso não tem nada a ver uma coisa com outra. Não existe problema se alguém está pensando ou deixa de pensar em relação a você. Se alguém está pensando bem, ó, se estiver pensando mal, o problema é aquela pessoa. Eu não tenho nenhuma preocupação a esse respeito. A minha preocupação é deitar a cabeça no travesseiro e ter a consciência de que hoje, durante o dia, eu fiz tudo o que era possível fazer de bem, de bom. Isso aqui é importante. Não é se alguém está falando mal de mim, ou se deixou de falar. Não importa assim. Aquela pessoa não vai prestar conta. A pessoa que eu mais amo na vida é minha filha. Tá? Então, uma filha linda de 22 anos. 21, fez 22 agora. Eu não posso responder por ela. Eu posso orientar, ajudar, auxiliar, dizer, olha, o caminho é esse aqui e tal. Mas quando ela desencarnar, eu não posso fazer absolutamente nada no sentido de quê? De responder por ela. Então nenhum de nós vamos responder por ninguém, por mais que a gente ame. A gente só vai responder por nós mesmos. E olha que já é uma coisa extremamente pesada. Responder por nós mesmos. Então, quando Jesus disse, dá a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus, o que ele quis dizer na realidade? Preocupe com as coisas materiais, mas olhe o seu lado espiritual. Por quê? Porque é para lá que nós vamos voltar. Nós temos uma triste ilusão de acharmos que somos daqui, né, e vamos para lá. É o contrário. Nós somos de lá, nós somos espíritos. Então nós somos de lá e estamos aqui e vamos voltar para lá. Essa é a realidade. E quando a gente volta para o mundo espiritual, a gente não pode voltar com as mãos abanando. Nós não podemos voltar com as mãos abanando. Essa é a realidade. Independente de quem quiser comentar alguma coisa. Se você tem uma vida extremamente ocupada, com trabalho, com faculdades, com isso, pós-graduação, doutorado, isso, empresa, tudo bem, ótimo, beleza. Agora, nada disso você vai levar para o outro lado. Então é isso que Jesus quis dizer. Nem título, nada. Por outro lado, não quer dizer que você não cuide dessas coisas, como eu falei. Mas, está chegando bem aí? Ou está melhor? Esse aqui está falhando de vez em quando, né? Oi. Vou voltar porque eu estava. Então, me ajuda aí onde é que eu estava. Me ajuda aí, minha irmã, onde é que eu estava. Você que está sorrindo ali, me diz onde é que eu estava. Ah, vocês estavam prestando atenção, né? Muito bem. Beleza. Estou feliz. Porque a gente que é palestrante espírita, a gente tem uma prática fantástica, né? Fazer palestra para espírita dormindo. O povo para dormir é espírita. Não. Menino, mas dorme que é uma beleza. O pessoal dorme, fica, né? Pior que tem aqueles que dormem com os olhos abertos. Aí eu ando assim, ele olhando para mim, eu andando e ele dormindo, e eu vendo que ele está dormindo. Espírita é maravilhoso, é um povo que dorme que é fantástico, né? É brincadeira, gente, isso é para a gente rir um pouquinho. Né? É verdade. É, tem isso. É verdade, tem isso também. Não, mas brincadeiras à parte. É evidente que a gente passa o dia cansado e tal. Uma vez eu estava numa palestra, tinha uma senhora que vive dormindo. Aí um dia perguntou, Nestor, quando chega na casa espírita, eu vivo dormindo. Ela disse pra mim, durmo demais. Lógico que eu vi ela dormir, né? Aí, lógico, eu não fui dizer para ela, pra não ficar... O caso dela é uma coisa engraçada. Ela tinha uma obsessão muito séria. E quando ela chegava na casa, o espírito não entrava. Não tinha acesso à casa por causa da vibração. Aí o que acontecia? Ela entrava e o espírito ficava na calçada. Só que a união dos dois, certo? É o livre-arbítrio.
Só existe obsidiado porque o obsidiado quer. Também. Então o que acontecia? O espírito estava na calçada, não queria que ela aprendesse. Porque se ela aprendesse, ia servir para quem? Para ele. Então o que ele fazia? Ele ficava provocando nela miasma para ela ficar com sono. E ela dormia aquela maravilha. Aí ela chegou para mim e disse assim: Nestor, eu vou para a reunião. Chegou lá, me dá um sono terrível. Aí quando termina a reunião, eu chego em casa igual um zumbi, com os olhos desse tamanho, dormir, dá 2, 3 horas da manhã. O que é que eu faço? Eu faço o seguinte: fica em pé. Fica em pé. Pronto, você fica em pé, assiste a reunião em pé. Numa perna só. Quando cansar, a perna começar a doer, você passa para outra perna. E assim ela fez, né? Começou a assistir toda a reunião que eu chegava lá, estava em pé. Assistindo a reunião em pé. Numa perna só, depois passava para outra. E foi indo. E hoje é uma grande trabalhadora espírita. Uma trabalhadora realmente. Pois não, irmão. Pode sentar aqui na frente. Bom, então onde eu estava falando dos títulos, né? Não foi isso? É que a gente dá essas brechinhas assim pra gente se divertir um pouquinho, senão fica uma coisa horrorosa. A gente só falando, né? Então, é natural que nós tenhamos títulos, né? Qualquer que seja, posses de coisas materiais. Isso é natural, nós estamos no planeta Terra, isso é uma coisa necessária para a nossa sobrevivência. Senão o Criador não tinha nos dado. Agora, temos que ter um olho no peixe e outro no gato. Um olho no peixe, outro no gato. Um olho no peixe, outro no gato. Dizendo que a gente tem que se preocupar com o lado espiritual. Nós temos que procurar nos melhorar, né? Fazer uma caridade de vez em quando. Não estou nem pedindo para fazer caridade todo dia, não. O que é que custa você tirar do seu preciosíssimo tempo 1 hora por mês? Eu não vou pedir 1 hora por dia, nem 1 hora por semana, não. Estou pedindo 1 hora por mês. 1 hora por mês. Será que é muito 1 hora por mês? Olha que pra gente tem muita gente que 1 hora por mês, no último domingo de cada mês. Pronto, pois assim, eu vou fazer o seguinte: eu vou tirar 1 hora por mês, no último domingo, e vou visitar um abrigo de velhos. Pronto. Um exemplo. Eu vou lá no abrigo que eu gosto muito de ir ali, é lá. Não, é um que tem ali que. O pessoal lá não sabe que eu sou espírita, não, só me botam pra fora. É lá do ancião evangélico. Se eu chegar lá e dizer que sou espírita, vou botar pra fora. Se alguém for lá e me vir, não diga que eu sou espírita, pelo amor de Deus. Então chegue lá, fique lá 1 hora, pelo menos uma vez por mês. Adote um velhinho daquele. Não precisa levar dinheiro, não precisa levar nada. Nada, não precisa levar nada, porque lá eles têm tudo. Não precisa levar nada. Você basta levar o seu sorriso. Custa tão pouco e é tão gratificante para quem recebe. Aliás, não custa tão pouco, não custa nada. Né? Aí outro dia eu estava noutra palestra no Rio de Janeiro, uma senhora me perguntou assim: Nestor, eu queria fazer alguma coisa, mas não sei o que. Minha amiga, tem tanta coisa que você possa fazer. Tem abrigo de velho que você possa visitar, tem hospitais que você possa ir, tem campanha do agasalho, né? Tem campanha não sei de quê. Tem tanta coisa que você possa fazer, e você vai chegar para mim e dizer que não sabe o que você vai fazer? Você não quer fazer porque você não sabe, ou porque você está com preguiça de fazer? Se lembre que você vai voltar para o lado espiritual. E quando você voltar para o lado espiritual, né, que é a única coisa que nós temos certeza, você vai ter que apresentar alguma coisa. E não adianta dizer que não teve tempo, que não sabia. Isso não vai colar. Podem ter certeza. Não adianta explicar que lagartixa não é jacaré. Não adianta, não vai convencer. Certo? Para aqueles que têm condições, né? Para aqueles que não têm, aguardam, né? Você não vai querer que um assassino cruel tenha condições de dizer para ele o que foi que ele fez. Ele não vai ter essa condição. Ainda vai ter que reencarnar muitas vezes em situações difíceis até que o espírito possa evoluir. Né? Olha, evoluir não. Que o espírito possa se melhorar. Né? Então, nós que somos espíritas, temos então uma responsabilidade muito maior. Por quê? Porque nós que estamos aqui hoje,
os encarnados e os desencarnados também que estão aqui, certo? E nos ouvindo, temos uma responsabilidade muito maior. Por quê? Porque somos menos de 1% na face da Terra que tem a misericórdia divina de termos esse livro nas mãos. Olha, quem bota esse livro na mão aqui é uma responsabilidade muito grande. E aí eu conheço a pessoa que diz assim para mim: não, estou aqui ser espírita, mas desisti. Por quê? Porque a responsabilidade é muito grande. Então eu prefiro ficar, né, em cima do muro. Olha só, olha a resposta que esse amigo meu me deu. Não queria mais se envolver com o espiritismo porque achou que a responsabilidade é muito grande. E ser espírita é uma responsabilidade muito grande. Enorme. Mas eu não conheço nada mais maravilhoso e gratificante do que você conhecer realmente a doutrina dos espíritos. Eu não conheço nada. Não tem nada na face da Terra que seja mais importante, mais gratificante do que a doutrina para quem realmente é espírita. Para quem não é. Todos os meus amigos, eu digo muito a meus amigos todos, inclusive toda a minha família, a coisa mais importante da minha vida é o espiritismo, desde pequeno. Pelo espiritismo eu abro mão de qualquer coisa. Vou repetir, pelo espiritismo eu abro mão de qualquer coisa. Não quer dizer que com isso que eu seja um espírito superior, não, nada disso. E também a gente está fazendo aqui uma palestra, eu estou tendo uma conversa com vocês, né? Então aqui também não é negócio de modesto, não é nada disso. Como eu disse, eu estou longe de ser um espírito superior, longe. O que eu quero dizer é o seguinte, é que eu me convenci, é isso que eu quero dizer, que eu me convenci que o espiritismo é a coisa mais importante. Entendeu? Porque é isso aqui que vai fazer com que eu me melhore. Ser uma pessoa melhor. É para isso. Vamos fazer uma pergunta. Quem é o grande vencedor na face da Terra? Quem é? A gente acha que foi Schumacher agora que está entre a vida e a morte lá em estado de como será? Será se é um grande vencedor de medalha olímpica, um grande milionário, é isso? Não é disso, gente. Né? Sabe quem é o grande vencedor na vida, independente de religião? O grande vencedor, que chega no final da vida como um grande vencedor, é aquele que entrou na vida e quando saiu, ele saiu melhor do que entrou. Esse é o grande... Alô? Alô, não deu certo não. Hã? Alô? Alô? Chegou? Chegou, gente, aí? Bom, então agora parece que... Agora aumenta mais um pouquinho, para eu ver o retorno. Alô? Pronto, beleza? Tá chegando aí? Ela não tá ouvindo não. Tá? Ih, agora chegou. Então o grande vencedor é aquele que ao final da vida saiu melhor do que entrou. Isso independente de dinheiro, de ser pobre, ser rico. Para a espiritualidade superior, isso não tem importância nenhuma. Por exemplo, você hoje pode ser uma pessoa pobre, amanhã você pode ser uma pessoa rica. Você pode vir numa reencarnação uma pessoa rica. Ou você pode ser uma pessoa muito rica nessa reencarnação e noutra você vir como um miserável. Qual é a diferença para o espiritismo? Nenhuma. Isso não tem nenhum valor. O problema, o valor é material. Mas espiritual isso não tem valor nenhum. Todos são provas. Por sinal, nesse livro aqui fala que a prova da riqueza é muito mais difícil do que a prova da pobreza. Muito mais. Muito mais. Apesar de que quem vive na riqueza vive no conforto e não observa isso. Mas a prova é muito mais difícil. Muito mais. Porque pela riqueza ele se afasta de Deus. E isso é uma coisa natural. Não é? Ele se afasta do Criador. Enquanto que quem está na pobreza, na dificuldade, está toda hora se lembrando de Deus, né? Toda hora está ali, procura apoio nas igrejas. Então ele se aproxima. Então, vamos agora entrar realmente na matéria. A gente falamos aqui que não é fácil viver na face da terra. Não é.
Uma vez eu discuti com um espírito numa reunião que disse para mim, não, eu viver na Terra é fácil. Não, senhor, então o senhor vem para cá para ver se é. Não é fácil. Nós estamos em grandes dificuldades, grandes lutas que nós temos que enfrentar. Por sinal, eu vou fazer uma pergunta para vocês agora. Deixa eu ver aqui. Eu vou tirar duas pessoas, você e ela lá. Vocês duas estão fora, tá certo? Da pergunta. O resto, eu vou fazer uma pergunta e não quero que ninguém me responda. Certo? Vocês vão responder para vocês mesmos. A pergunta é: não se preocupe que isso não vai acontecer hoje não, nem daqui a 100 anos, tá certo? Então fique todo muito tranquilo. Mas eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se vocês desencarnassem hoje, como é que vocês chegariam do outro lado? Né? Não, nem me responda. Como é, veja bem, se você desencarnasse hoje, vamos supor que o Criador lhe chamasse hoje, como é que você chegaria do outro lado? Como é que está a sua vida hoje? Quais são as dores que você tem para resolver? Quais são as pendências que você tem que você iria deixar? Quais são as pessoas que você precisou dizer que amava e teve vergonha de dizer? Porque é muito mais fácil você dizer para alguém que você odeia, você é isso, né? Eu não penso no meu pai não, que eu vi o pau da barraca, né? Para mostrar que você é forte, que você é valente. É muito mais fácil você chegar e dizer assim, eu não gosto e tal, do que você chegar para alguém e dizer, fulano, eu te amo. É muito mais difícil. Quantas pessoas, se você deixasse hoje, você estaria com essa pendenga do outro lado da vida? Quantas? Quantas pessoas você teve a oportunidade de ajudar e por simples comodismo ou por simples egoísmo você não ajudou? Quantas? Olha aí. Olha como nossa situação não é tão fácil. E quando a gente chegar do outro lado, que chegar aquele irmão, como tem lá na casa, no livro de André Luiz, Irmãos do Nosso Lar, com aquele óculos assim, olhar para você e dizer, minha irmã ou meu irmão, o que foi que você fez? Porque essa pergunta com certeza vocês vão ouvir. Todos nós diremos, né? O que foi que você fez da oportunidade que o Criador lhe deu para você viver na Terra? O que foi que você fez? E aí você vai responder o quê? Que focinho de porco não é tomada? É isso que você vai responder? Né? Quando a gente sabe que existe uma fila hoje de 3 bilhões de espíritos esperando uma mulher engravidar de cada vez para poder pegar a oportunidade que nós estamos tendo agora. Sabendo que nós espíritas estamos caminhando a passos largos para que o planeta deixe de ser provas e expiações e passe a ser um planeta de regeneração, que por sinal já começou o início. Olha, é só você observar, quem não estuda não sabe. O planeta já começou. E o grande início foi no dia da famosa tsunami, né? Que desencarnou de uma vez só 400 mil pessoas. Naquele dia a Terra inclinou 0,01 grau. E ali marcou o início dessa nova era. Que vai demorar ainda muitos e muitos anos. Mas nós já começamos o início, né, dessa nova era. Os espíritos que estão começando a reencarnar no planeta são os espíritos que aqui vão ficar. Então nós temos que botar os homens, né, tem que botar a nossa barba de molho, porque a situação está ficando complicada. Observem, gente, as crianças que estão nascendo hoje. Veja uma criança que nasce hoje com 2 anos, 3 anos. Veja o nível de inteligência para uma criança que nasceu há 30, 40 anos atrás. Veja aí. Veja a diferença. Veja, é só você observar. Observe mesmo, veja o espírito que está nascendo hoje. O grau da inteligência do espírito. Né? Então, assim, eu vejo a filha da minha ex-mulher, ela teve uma menina, agora tem 3 anos de idade, a menina. Eu fico abismado com a inteligência da criança. Os espíritos que já vão ficar no planeta.
esses espíritos é que vão ficar aqui. Porque a gente já sabe que todos os espíritos que estão aqui, não vão todos que habitam hoje o planeta, os que estão aqui, habitam todos, que eu estou falando espiritualmente e materialmente falando, não irão ficar no planeta Terra. Isso não é negócio de hoje para amanhã, não. Mas nós somos eternos. Deus, o nosso Criador, nos deu dois grandes dons, dos quais nem ele interfere, que é o quê? A eternidade e o livre-arbítrio. Então, nós somos eternos. Então, isso que eu estou falando para você, para a eternidade vai ser um abrir e fechar dos olhos. Pode demorar aí 400, 500 anos, mas o que é 500 anos, um exemplo, para a eternidade? Nada. Nada. Então, nós que somos espíritas, estamos sabendo disso. Outras religiões não sabem. Exatamente. Então, veja bem, por isso que eu digo a vocês, o Espiritismo é a coisa mais linda que existe na face da Terra. Que nos explica tudo isso. E não é só isso não, o Espiritismo explica tudo que você quiser, tudo. Não existe nada que não seja explicado, nada. Lógico que ainda tem coisas que a gente não sabe. Segundo os Espíritos Superiores, ainda nos falta um sexto sentido que nós não temos. Nós temos 5, né? Aliás, digamos o 7, porque as mulheres têm um sexto, né? Sentido, né? As mulheres têm um sexto, né? Então, vamos dizer que ainda nos falta um sentido, segundo os Espíritos Superiores, que nós ainda não temos. Que são os Espíritos que você consegue isso quando você atinge a luz. E nós ainda estamos muito longe disso. Isso é outra coisa maravilhosa. Maravilhosa. Por quê? Porque se Deus tivesse nos feito espíritos de luz, seria terrível. Seria terrível. Como você escuta por aí. Deus mandou seu único filho, Jesus. Pô, tá errado isso. Tá completamente errado. Porque se Jesus fosse filho de Deus, eu seria o quê? Você seria o quê? Deus só teria um único filho? Lógico que não. Como essa história. Se Deus tivesse escolhido Jesus para ser seu único filho, Deus teria o quê? Privilégios. Ele teria privilégios. Quem? Escolheu o Espírito de Jesus para ser seu filho. Está errado. Você vendo claramente, através dos livros de Espírito que a gente estuda hoje, a gente vê que isso não é verdade. Não, entendo. Você está fazendo uma pequena confusão da seguinte maneira. Como é seu nome? Eli? Na verdade, Eli, nós somos eternos. Isso. Mas isso não quer dizer que, veja bem, existem espíritos que ficam acomodados. Por exemplo, a gente sabe que ninguém, nenhum espírito, retroage. A gente sabe disso. Não porque não seja impossível, não é isso. Por que ele não retroage? Porque o conhecimento que você adquire, você não perde mais. Um exemplo. Eu já adquiri, vamos supor, consegui um pequeno conhecimento. Mas no momento de raiva, eu tive uma raiva muito grande, e eu fui lá e matei essa senhora aqui. Como é seu nome, minha amiga? Pronto, eu me desentendi com Núbia, e cheguei e dei um tiro em Núbia. Desculpe, eu estava falando assim, mas só para a gente sempre ficar melhor. Todo o conhecimento que eu adquiri, eu perdi? Não. Mas no momento de fúria, de raiva, eu fui e tirei a vida dela. O que aconteceu? Eu vou estacionar até resgatar meu débito com ela. Isso não está respondendo o que eu... entendeu? Agora, só para você mostrar que o espírito não regride. No conhecimento. Eu posso regredir até moralmente, mas no conhecimento não. Porque o conhecimento, uma vez adquirido, ele é meu. E ninguém vai me tirar. Isso aí ninguém me tira mais. Está comigo. Agora, o fato de eu estar aqui na Terra e vir para cá para os espíritos aprenderem é exatamente por isso. Para você adquirir o conhecimento, para você crescer espiritualmente. Por exemplo, Dr. Bezerra de Menezes, que a gente fala tanto nele, inclusive ele vem aqui nessa casa. Você acha que o Dr. Bezerra de Menezes chegou onde ele está porque Deus já fez ele desse jeito? Negativo. Dr. Bezerra de Menezes, ó, foi atrás. Por
Porque seria injustiça do Criador se ele criasse espíritos elevados e outros não. Entendeu? Isso. Exatamente, porque já está trazendo uma carga maior já de outras reencarnações, que são esses espíritos que vão ficar aqui no planeta. Por quê? Porque o planeta vai ter que deixar de ser um bando de provas e expiações. A Terra também evolui. A Terra ela vai evoluir. A Terra nasceu, vai evoluir, vai crescer e um dia ela vai se acabar. A Terra vai se extinguir também, como o nosso Sol vai se extinguir. Tudo no universo se transforma. É a segunda lei de Lavoisier, né? Então veja bem, sabendo de tudo isso, nós fazemos uma grande pergunta. Qual é a pergunta? Puxa, Senhor, eu preciso tanto evoluir e não sei como fazer. Por que vocês não me ajudam? Já que a gente diz tanto que estamos abandonados, então eu digo, Senhor, o Senhor não me ajuda a evoluir, eu não tenho um mapa. Eu preciso de um mapa, de um caminho. Aí, a espiritualidade inteligentemente nos deu esse livro verde, do qual tem essa passagem chamada O Homem de Bem. Evidentemente que eu não posso aqui falar sobre tudo o Homem de Bem, senão eu ia chegar aqui até amanhã de manhã. Se bem que por mim eu ficaria com você até amanhã de manhã. Mas nós somos escravos do tempo, né? Então eu não posso ficar com vocês até amanhã de manhã. Mas, deixa eu puxar isso aqui para cá, porque eu estou só com a mão. Mas, que tá todo mundo aí, quem está com o livro aberto, né? Existe um mapa aqui, fantástico, né? Nessa página do capítulo 17, chamado Seres Perfeitos, que nos mostra o caminho para que a gente tenha uma vida melhor. Porque na realidade é o seguinte, gente, a felicidade é uma coisa que você não vai conseguir de fora para dentro. Ou seja, a felicidade não está em carro, em casa, a felicidade não está em nada disso. A felicidade é uma coisa que vem de dentro para fora. Então você tem que conseguir isso de dentro para fora. Como? Através da sua iluminação interior. Sabendo disso, os Espíritos nos dão esse mapa aqui fantástico, que eu recomendo a todos, quando chegarem em casa, dar uma lida com calma, reler, ler novamente e reler de novo. Então veja bem aqui, ó. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Pergunta, será que a gente faz isso? E se interroga, talvez alguns livros tenham uma diferença um do outro, né, por causa das traduções, tá? Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, perguntará a si mesmo se não violou essa lei, se não praticou mal algum e se fez todo o bem que podia. Será que a gente se pergunta sobre isso? E essa é fantástica, ó. Se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil. Quantas vezes na vida a gente teve a ocasião de ser útil e por várias vezes a gente não quis ser? Por preguiça, por acomodação, dizendo, eu não vou me envolver com isso não, isso não é problema meu. Né? Se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez aos outros tudo que gostaria que os outros lhe fizessem. Tem fé em Deus. Olha lá. Isso aí, ó. Cada vírgula dessa é fantástico. Ó. Tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem sua permissão e se submete à sua vontade em todas as coisas. Será que esse parágrafo aqui a gente tem essa consciência? Temos. Não temos. Será que a gente tem fé em Deus realmente? A gente só tem fé em Deus quando está tudo funcionando bem. Quando está tudo funcionando bem, a gente tem uma fé maravilhosa. Mas na hora que a coisa começa a rochar e apertar e que você entra numa grande dificuldade, você acha logo que você foi abandonado pelo Criador. Você diz logo assim, Senhor, por que tu me abandonaste? Eu que sou uma pessoa tão boa, o Senhor me abandonou? Não é verdade?
fé no futuro, razão pela qual coloca os bens espirituais acima dos bens materiais. Aqui quem está falando há pouco tempo, quando Jesus disse, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Olha aí, tá vendo? Tem fé no futuro, razão pela qual coloca os bens espirituais acima dos bens materiais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e aceita sem murmurar. Possuído o sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar nada em troca. Retribui o mal com o bem, toma em defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses em favor da justiça. Será que a gente faz isso? E eu vou dizer uma coisa para você. Isso que eu estou lendo é extremamente difícil. Por isso que nós estamos aqui na Terra. Porque na hora que a gente conseguir fazer 15% do que está escrito nessas letras, 15%, nós não estaremos mais aqui. Nós já iremos para outros mundos. Até lá ainda demora muito. Certo? Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, em fazer feliz os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é de pensar nos outros, antes de pensar em si. É de cuidar dos interesses dos outros, antes do seu próprio interesse. Contrariadamente ao egoísta, que só calcula os proventos e as perdas de toda a sua ação generosa. Ou seja, eu só ajudo alguém se eu vi que aquela pessoa lá na frente tem condições de me ajudar. Como aquela história que diz assim, né? Uma mão lava a outra e as duas juntas lavam o rosto. Não tem essa história que diz aí, né? Essas coisas, né? Uma mão lava. Porque eu só ajudo você se eu souber que ele lá na frente vai ter condições de me ajudar. Porque se eu sei que ele não tem condições, eu vou já esse cara para quê? Não é verdade? Gente, isso não precisa ser espírita não. Até eu falava com o Elmo e a Márcia sobre o exemplo de Madre Teresa de Calcutá. Sobre Teresa de Calcutá, né? Quando perguntaram a Teresa, por que você faz esses bem todinhos, não recebe nada em troca, pelo contrário, só recebe injustiça? Porque Teresa sofreu muita injustiça também, como todas as pessoas fazem o bem, né? Teresa disse o quê? Meu filho, isso não interessa o que estão dizendo a meu respeito. O que importa para mim é o compromisso que eu tenho entre eu e o Criador. Né? Então, veja só, e Teresa não era espírita não, mas o espírito evoluído. Por sinal, falando aqui de evolução, já pensou que um exemplo, olha só que absurdo a gente escuta por aí. Olha só, gente, sem fazer críticas. Eu não estou aqui para fazer crítica. Eu estou aqui para nos alertar, como a palestra que eu fiz em Recife há 10 dias atrás. Estou aqui para nos alertar da nossa responsabilidade. Você acha que eu posso passar a vida todinha fazendo coisas erradas? Sendo um mau pai, sendo um mau marido, sendo um mau amigo, passei também que não sei quantas pessoas, fui um cara ruim. Aí, eu estou no final da vida, né? Já estou ali com 70 anos, 65, 70 anos. Um exemplo. Não, estou dando um exemplo, não estou dizendo isso. Eu estou no final da... Não, tem razão. Tem razão. Eu estou atrasado 30 anos, né? Porque antigamente, há 60 anos... Não, eu me lembro quando eu era garoto, eu olhava para um homem de 50 anos, ele estava para morrer, estava para morrer um ancião. Hoje você olha um homem de 50, 60 anos, né? Uma mulher, todo mundo nessa academia, fazendo, né? Todo mundo bonitão, saradão. Velho hoje é com 90 anos, 100 anos. E as crianças de hoje vão passar dos 100 tranquilamente, se não tiver nenhum vício. Né? Então, desculpa aí, mas você vai entender o meu raciocínio. Então, vamos supor que eu já estou no final da vida com 65, 70 anos. Eu não sei se eu vou durar tudo isso, não. Certo? Vamos supor que eu estou ali com 65 anos já, né? Já estou com o pé na cova, como disse meu amigo. Aí, chega alguém com a Bíblia embaixo do braço, né? Aí diz, meu irmão,
você precisa se entregar a Jesus, né? Porque senão você vai para o inferno. Aí o que acontece? Eu vou lá, me entrego a Jesus, mergulho nas águas. Veja que infantilidade. Mergulho nas águas e saio um novo homem. Nasci novamente. E aí todos os meus pecados, meus erros, eu paguei para trás. E aí o que aconteceu? Eu vou para o céu, porque eu me entreguei a Jesus e ele morreu na cruz para salvar meus pecados. Mas que conversa é essa para boi dormir? Aí eu morri. Fui um cara errado, mas me entreguei a Jesus e fui para o céu. Quando chego lá, me encontro com Tereza, porque Tereza vai estar no céu, não vai? Tereza tem que estar no céu, porque não é possível se ela não estiver no céu, né? Aí eu chego lá no céu, me encontro com Madre Teresa de Calcutá no céu. Aí me diga uma coisa, Deus está aí me dando um atestado de incompetência. Porque como é que uma pessoa passa a vida toda fazendo bem e eu não fiz nadinha? Aí eu vou para o céu com ela? Só porque eu me entreguei a Jesus? Não existe isso, gente. Não existe isso. Cada um conforme as suas obras. Como diz nosso Mestre Jesus. Eu sou responsável por tudo aquilo que eu fiz. Eu me entreguei a Jesus, ótimo. Ótimo, maravilhoso. Perfeito. Vai me ajudar? Vai, porque eu plantei no meu coração aquela semente. Beleza, agora os meus atos eu tenho que recuperar um por um. Como diz nosso Mestre Jesus, ninguém vai evoluir até não resgatar o último quê? Não é verdade? Até não resgatar o último centímetro. Então não adianta. Eu não posso evoluir se eu ficar com débitos. Por sinal, uma vez, eu vou contar uma coisa com vocês que aconteceu comigo. Comigo. Teve uma época que eu passei uma fase difícil na minha vida. Há uns 6 anos, 7 anos atrás, eu passei uma fase dura, né? E aí, fiquei sem nada. Tive que vender carro, casa, tudo, né? Aí fiquei fazendo palestra de ônibus. Pegava o ônibus, saía para fazer a palestra. Aí depois o negócio melhorou, eu comprei uma bis. Agora você imagina um homem desse tamanho andando de bis. É uma coisa horrível. Sabe aquele frango da Sadia? Aí eu parava no sinal, era horrível. Eu parava no sinal, aí se eu ficasse em pé, essa bis saía sozinha e eu ficava, porque as minhas pernas era uma coisa ridícula. Tinha um presidente do centro lá nas quintas que me chamava de... Chegou, eu estou com a lambisgoia dele, né? Que é uma beijinha preta, até bonitinha a bichinha. Mas era horrível, porque eu ficava com parecia um grilo. As pernas assim, é uma coisa ridícula. Mas foi o que eu tive condições de ter para andar, para ir fazer as palestras. Muito bem. Aí eu estava nas quintas fazendo uma palestra um dia e eu estava falando exatamente, né, sobre essas... Vocês vão entender já porque que eu botei a bis no meio. Calma. Eu estava falando uma palestra nesse centro exatamente sobre isso. Sobre essas dificuldades, aliás, desculpe, sobre as nossas responsabilidades que a gente tem. Terminei a palestra, estava, né, bacana, terminei, ainda teve umas 3 pessoas que falaram comigo, quando terminou, eu subi em cima da bis, saí todo feliz, né, tal. Quando eu entrei naquela rua ali, que eu estava lá nas quintas profundas, né, eu não sei nem onde é que eu estava direito, né, eu não sei lá, eu vou no centro lá, mas eu não sei explicar onde é, eu sei que eu chego lá, mas não sei explicar. Aí eu saí andando assim, eu cheguei, parei no sinal. Aí a lua estava linda, né? A lua cheia. Aí eu fiquei olhando a lua enquanto o sinal estava bem, né? Eu fiquei olhando a lua, né? Agradecendo a Deus a oportunidade de poder ver aquilo que quantas pessoas não veem, né? Aí, não. A moto foi embora, não. Quando eu olhei, quase ela ia, né? Quando eu olhei, senti que tinha um ser não é um espírito, não. Tinha um homem sentado olhando a lua também. Aí eu olhei para ele. Aí o ser que estava sentado numa cadeira, ele não tinha nem os braços e nem as pernas, ou seja, ele tinha só o tronco. Veja que prova difícil. Que prova difícil. E o cara não tinha nem os braços, nem as pernas. Era só o tronco, quer dizer, para estar ali, alguém teve que colocar ele. Né? O cara para fazer xixi, comer, tudo tinha alguém para fazer. Né? E ainda dava para olhar de longe que ele não tinha a mente muito, né, boa. Então eu olhei para aquela situação e tinha acabado de sair do centro espírita e disse, meu Deus do céu. Aí fiquei olhando para a lua, ele olhando também. Quando abriu o sinal e saí, eu pensei, rapaz, olha, foi o dia que eu tive mais vergonha
dentro desses meus anos todos aí de doutrina, esses 40 anos que eu tenho de doutrina, eu pensei, Senhor, como é que o Senhor, dentro da sua misericórdia divina, deixa um ser vir nessa situação? Rapaz, você acredita que como é que é o nome? Já você acredita que eu pensei assim? Pois eu pensei. Pensei exatamente desse jeito. Senhor, como é que o Senhor permite que um ser venha nessa situação? Sem braço, sem perna e ainda sem as faculdades mentais, né? E eu estou aqui com meus braços, minhas pernas, né? Bem, e às vezes estou com a unha encravada, começa a reclamar, né? Gente, eu não andei na minha bis 30 metros. Eu não andei 30 metros. Sem exagero nenhum, não andei 30 metros. Aí senti que sentou um espírito na minha moto. Aí sentou, né? Aí colocou a mão aqui e disse, meu filho, aquele irmão que está ali tem a misericórdia divina. Ele era um espírito sanguinário, assassino convicto. Se ele não tivesse vindo naquela situação, ele continuaria matando cruelmente. Então ali tem a bondade de Deus. Porque ali ele está sendo lapidado através da dor, para na outra reencarnação vir um espírito já em condições de aprender. Tá vendo? Gente, eu fiquei com uma vergonha tão grande. Fiquei com vergonha de mim mesmo, né? Cheguei em casa, entrei, botei a bis para dentro e chorei muito, de vergonha, pelo que eu tinha pensado, né? Porque eu já tinha lido tanto esse livro, né? E eu não podia me dar o direito de ter um pensamento desse, né? Então, nada passa desapercebido do Criador. Todas as provas que a gente está vendo, elas são para nos ajudar, para que a gente evolua, por mais sofrimento que a gente tenha. E olhe que todos nós que estamos sentados aqui hoje, temos sofrimento, temos nossas dores, mas não temos tantas dores assim, em relação a outros irmãos que têm provas terríveis. Como disse a minha querida irmã aí no início, final de semana bom para aqueles que tiveram, né? Nós todos que estamos aqui tivemos um final de semana maravilhoso. Só o fato de estarmos aqui hoje, segunda-feira, apesar de tudo que a gente já passou na vida, tendo essa situação agora, porque, gente, quantas pessoas na face da Terra, aos bilhões, não têm acesso a essas informações que nós estamos tendo agora? Quantos? Eu sei que não existe privilégio para Deus. Isso não é um privilégio. Mas é uma satisfação muito grande a gente ter acesso a essas informações, né? Então, continuando aqui, para aqueles que vão ler depois, é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem crenças, porque em todos os homens ele vê seus irmãos. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança antinema aos que não pensam como ele. Ninguém é obrigado a ser espírita, ninguém é obrigado a pensar como você. Você tem que respeitar os outros. Em todas as circunstâncias, a caridade é seu guia, pois está ciente de que aquele que prejudica os outros com palavras malévolas, que fere com seu orgulho e o seu desprezo, a suscetibilidade de alguém, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar. Vou pular aqui um pouquinho para aqueles que estão lendo. Vou pular um pouquinho, lá na frente aqui. Ó. Não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece todas as ofensas, não se lembrando senão dos benefícios, por saber que lhe será perdoado, conforme haver perdoado. Como é que a gente quer ser perdoado de alguém? Como é que a gente quer ser perdoado lá na frente de Deus, se a gente não consegue perdoar? Como? Como? Porque a gente é bonito? Por isso? Ou porque a gente somos um povo anglo-saxão? É por isso?
Não. Como é que eu posso pedir a Deus, Senhor, me perdoe, lá na frente quando eu precisar, Senhor, me perdoe, se minha vida foi constituída toda de erros que eu não perdoei, as pessoas que me fizeram mal? Como é que eu vou pedir perdão a Deus? Porque eu me entreguei a Jesus? É por isso? Né? Jesus, na realidade, que existe outro erro grave, que às vezes eu digo as coisas, as pessoas se chocam, mas é verdade. Existe outro erro que dizem assim, não, Jesus veio nos salvar. Jesus veio nos salvar, sim, mas Jesus veio nos mostrar o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através dos meus ensinamentos. Não quer dizer isso que se eu me entreguei a Ele, eu estou salvo, não. Porque se Jesus fizer isso, pronto, eu gosto muito de você, de Jefferson, né? Aí porque eu gosto de Jefferson, por um exemplo, eu sou um espírito de luz, aí eu gosto muito de Jefferson. Aí eu pego o Jefferson, boto o Jefferson aqui, puxo ele pela mão, não, já vem pro lado da luz. Não existe isso, não. Eu não posso fazer isso. Ou seja, um espírito de luz não pode fazer isso. Por quê? Porque ele vai contra os ensinamentos tudo de Deus. E muito menos Jesus, que é um espírito que tem acesso direto a Deus. Jesus veio nos mostrar o caminho. Ele é a nossa bandeira, que por sinal foi por misericórdia dele. Porque Jesus, segundo a espiritualidade muito, muito elevada, diz que Jesus foi aconselhado a não vir o planeta. Porque ia acontecer o que aconteceu. E mesmo assim ele, dentro da sua bondade, né, da sua grandeza espiritual, disse, não, eu vou. E teve que se preparar um período. Né? A história nos diz que Jesus se preparou muito um tempo para poder descer o planeta, em virtude da vibração negativa que existia no planeta. Então, como é que eu quero pedir alguma coisa ao Criador se eu não tenho essa condição? Por sinal, a gente pede as coisas e às vezes consegue, e não é mérito nosso não, hein? Tem alguém aqui intercedendo pela gente. Um espírito de nível melhor, que chega assim, homem, pelo amor de Deus, meus bônus ora e ajuda essa criatura. Né? Ajuda essa criatura, pelo amor de Deus. Eu não aguento mais esse cidadão todo de me pedir isso. Então dá logo esse negócio. Por sinal, tem pedido na espiritualidade de tudo que é de jeito, né? Uma vez um espírito estava dizendo aí, chegou um pedido de uma senhora que estava traindo o marido, pedindo a Deus para que o marido não descobrisse. Já pensou um negócio desse? Olha só o pedido, Senhor, pelo amor de Deus, que meu marido não descubra que eu estou traindo ele. Como é que pode? Você acha que a espiritualidade vai se preocupar com um negócio desse? Mas ela estava pedindo. Não era nem o perdão. Não era nem o perdão, era pedir para o marido não descobrir. E vice-versa, né? E vice-versa. Então você veja bem os níveis de pedidos que chegam na espiritualidade. Né? Então, essa leitura aqui, eu estou cheio de papel, eu estou pior do que... essa leitura, ela é muito rica e merece que a gente leia depois em casa com bem atenção. Olha, outro parágrafo interessante, ó. É indulgente, todo mundo sabe o que é indulgência, né? Para as fraquezas alheias, né? Porque sabe que também necessita de indulgência e se recorda dessas palavras de Cristo: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Essa aí dói na alma, né? Essa dói na alma. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Essa passagem todo mundo conhece, né? Foi na mulher adúltera, e que Jesus inteligentemente, né? Todo mundo sabe disso, não foi. Ele estava numa situação difícil, né? Porque se ele atira a pedra, dizia, mas como é que você está atirando a pedra na mulher? E se ele não atira, dizia, o senhor está indo contra a lei de César? Porque a lei de César dizia que tinha que jogar pedra. Né? Não tinha que morrer apedrejado, como até hoje é no Oriente. Um dia desse, uma mulher aí que estava para ser apedrejada, não foi? Lembra que foi para a televisão, aquela confusão toda? Então, Jesus disse o quê? Aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Então, gente, isso aí serve para nós. Toda vez que a gente for julgar alguém, ou que a gente for fazer comentários sobre alguém, se lembra dessa frase aqui? Você tá naquela, a língua chega a estar assim, por sinal a gente é igual a peixe, né? Morre pela boca. A língua é metralhadora. Eu conheço pessoas que quando morrer vai entrar a família, diz, fulano morreu dois, é um gênio, não. É um corpo para o caixão e outro corpo para a língua. Aí ficam dois corpos lá no velório. Porque a língua é maior do que o corpo.
né? Detona, sai detonando, né? Adianta isso? Adianta você sair, falando, e no dia tá orando, então com o texto na mão, rezando. O texto é quantas pedrinhas? Cada pedrinha daquela é 7 Ave Maria, 7, né? Aí, pronto, exatamente. Adianta isso? Pronto. Eu não sabia, tá vendo? Eu sei só que tem aquelas bolinhas, né? Então você fica, pronto. Então você fica aqui orando e no outro dia você está falando mal do seu semelhante. Isso não tem sentido, né? Então quer dizer, na realidade essa sua oração, essa sua oração mecânica é só da boca para fora. Isso não tem valor nenhum para a espiritualidade. Nenhum, você está perdendo seu tempo. Você está perdendo seu tempo. É igual alguém que se enclausura lá, vai lá para um convento, não sei para onde, e passa 40 anos enclausurado, orando. Isso adiantou o quê? Nada, perdeu a existência. Perdeu a existência. Essa é a realidade. Agora, você pode dizer um negócio desse? Não pode. Você não vai ferir as outras religiões. Por sinal, falar em outras religiões, eu fiquei maravilhado com esse novo Papa. A espiritualidade colocou o homem certo na hora certa, inclusive já está sofrendo perseguições lá dentro do Vaticano. Isso é natural. Um homem brilhante, eu fico arrepiado, né? Da simplicidade dele, né? Da humildade, um espírito de luz. Aquele é um espírito de luz colocado no lugar certo, para tirar todo aquele vandalismo que existia dentro lá do Vaticano. E já está começando a sofrer grandes perseguições, inclusive está na Veja, falando as perseguições que ele estava falando. E tem passagens assim brilhantes, né? Como aquela pergunta que a minha filha lá no avião: o que é que o senhor acha dos gays, né? Que toda a igreja bate em cima, aquela confusão. O que foi que ele disse? Quem sou eu para julgar? Quem sou eu para julgar? Né? Então você veja, eu tenho uma admiração profunda por esse novo Papa, independente de religião. Religião não quer dizer nada, né? Religião não quer dizer nada, quer dizer a conduta do Espírito. Então, quando a gente for julgar alguém ou falar mal de alguém, vamos se lembrar dessa frase do nosso Mestre Jesus: atira a primeira pedra aquele que tiver sem pecado. Eu ainda tenho mais uns minutinhos. Outra frase belíssima aqui, ó: não se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem evidenciá-los. Se a necessidade isso o obriga, procura sempre atenuar o mal, né? Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Emprega todos os esforços para poder dizer no dia seguinte que traz em si alguma coisa melhor do que na véspera. Não procura dar valor ao seu espírito, nem aos seus talentos à custa dos outros. Ao contrário, aproveita todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso nos outros. Não se envaidece da sua riqueza, nem das suas vantagens pessoais, pois saber que tudo que foi lhe dado pode lhe ser tirado. Então, gente, isso aqui é um mapa. Isso aqui é um mapa da felicidade. Isso aqui é um mapa. Olha, esse texto que tem o homem de bem, quer dizer, o homem e a mulher de bem, isso aqui é um mapa da felicidade. Hein? Não, o mapa da felicidade que eu digo no sentido, entendeu, da gente viver bem. Que eu acabei de dizer que não existe felicidade plena na Terra, né? O que eu quis dizer é isso. Que é o mapa de você viver bem. Né? Isso é fantástico. E está nesse livro aqui, verdinho aqui, outros em branco, que ninguém dá valor. Isso é um mapa para que a gente viva bem. Né? Se a gente procurar fazer isso bem, nós não precisaremos mais de nada. O que é um espírito de luz, um exemplo? Ele não tem mais problema que nós temos. O problema dos espíritos de luz é se preocupar com os outros. Não é verdade? Aí você diz, sim, mas eu não posso fazer isso, posso fazer aquilo, porque eu recebo crítica não sei de quem, recebo crítica de alguém, né? Meu marido vai criticar, minha mulher vai criticar, o meu irmão, meu parente, minha mãe, não sei o quê. Olha o que é que Joana de Anjos diz aqui, ó. Tenaz e sou, só o que ela fala aqui, ó. Ama e renuncia, deixando cada coração seguir o rumo que lhe compraz. Olha que coisa linda, ó. Você vê hoje, você vê lá na novela das 9, né? Eu estou noveleiro, hein? Estou assistindo novela de vez em quando. Você vê um casal que era o maior amor. Amor, aquele amor maravilhoso. Aí daqui a pouco eles brigam, se separam, viram inimigos cruéis. Viram inimigos terríveis. Gente, não era amor.
Porque quando você ama alguém de verdade, embora que ela se separe de você, você não deseja mal aquela pessoa. Porque você amou ela. Pode até ter se separado de você, mas você amou. Né? Então as pessoas confundem paixão, sexo com amor. Quando na realidade são coisas totalmente distintas. Né? Então, olha o que ele diz aqui, ó. Ama e renuncia, deixando cada coração seguir o rumo que lhe compraz. Ou seja, você não pode prender ninguém ao seu lado, nem amigo, nem família, nem ninguém. E mais na frente ela diz assim, ó. Segue o seu caminho. Segue o seu caminho. E se alguém pretende amar-te ou seguir a tua companhia, ou sentir a sua companhia, que venha contigo. Então, você tem que seguir o seu caminho. Como diz Jesus, segue o seu caminho. Eu sou a verdade e o caminho. Ninguém vai através de mim. Aí você vai ficar se atrapalhando porque tem espíritos que estão querendo lhe atrapalhar. Paciência, meu amigo. Paciência, minha amiga. Meu caminho é esse aqui. Se você quiser, você venha comigo. Se você não quiser, paciência, eu vou. Eu vou. Eu não posso atrapalhar a minha evolução por causa de A, B e C. Isso não quer dizer egoísmo. Uma coisa tem nada a ver com outra. O que eu estou falando é que eu não posso deixar a minha evolução para trás porque fulano, ciclano quer me atrapalhar. Isso eu não posso. Isso não quer dizer que eu não vá ajudá-los, não. Agora, eu não posso atrapalhar a minha caminhada. Principalmente nós que temos agora acesso a essas informações. Eu terminei. E antes de alguém querer fazer alguma pergunta, eu queria só ler uma mensagem aqui para vocês, rapidinho, de um espírito que nos deixou numa reunião há um tempo atrás. Aliás, me deu de presente essa mensagem. Não espere, o nome dessa mensagem, não espere. Não saiu divulgado aí não, foi uma coisa pessoal, foi dada para mim. E eu imprimi e dei para algumas pessoas, alguns amigos. Não espere. O diferencial da vida é viver com amor e buscar diariamente o verdadeiro sentido de viver, que é ser feliz. Não espere ser amado para amar. Não espere ficar sozinho para reconhecer o valor de alguém que hoje é importante na sua vida. Não podemos crer na total transparência das pessoas. É preciso aceitar que os outros têm segredos, regiões de grande solidão. A maior prova de amor é doar-se à distância e não querer forçar a entrada. Não espere o melhor emprego para poder trabalhar. Deus ajuda, Deus ajuda, mas também espera, no mínimo, que você faça a sua parte. Deus dá alimento a todos os pássaros, mas não os coloca no ninho. Não espere a queda para lembrar do conselho. Não espere a enfermidade para reconhecer quanto frágil é sua vida e sua saúde. Não espere encontrar a pessoa perfeita para então se apaixonar. Não espere a dor para acreditar na oração. Não espere a mágoa para pedir perdão. Não espere que o outro tome a iniciativa, se você for o culpado. A língua pesa praticamente nada, mas poucas pessoas conseguem segurá-la. Não espere elogios para acreditar em si mesmo. Não espere ouvir eu te amo para dizer eu te amo também. Não espere ter o tempo para servir. Não espere ter muito dinheiro para poder contribuir e ajudar os outros. Aquele que perde dinheiro, perde muito. Aquele que perde amigos, perde muito mais. Aquele que perde a fé, perde tudo. Não espere o amanhã chegar, sem hoje amar cada vez mais a sua vida. Então eu nunca esqueci essa mensagem, né, que foi num momento interessante da minha vida, que esse irmão me deu essa mensagem. Então era isso que eu queria passar para vocês, né? São 9 horas. Né? Foi no passado que eu teria que encerrar às 9. Né? 9, 9 e 10, mas eu estou encerrando antes. E se alguém quiser me perguntar alguma coisa, a senhora tinha levantado a mão, tinha feito aí, eu tinha pedido. Pode passar o microfone para ela. Isso. Com um grau de inteligência
acima do que a gente imagina, né, que no nosso tempo não era nada parecido, eles têm essa inteligência, vamos dizer, para lidar com a tecnologia. Também. Mas isso é garantia de que eles vão crescer sendo pessoas do bem, pessoas preparadas para viver o bem, ou eles também vão estar sofrendo o risco das tentações do mundo, depois você se referiu, se não caírem no vício, quer dizer, eles também sofrerão essas tentações e poderão incorrer no mesmo erro que nós das gerações anteriores incorremos sem saber? Grande pergunta, e a senhora, na pergunta a senhora no finalzinho respondeu ela. Esses espíritos que estão vindo para o planeta, são muito mais inteligentes dos que hoje habitam aqui, estão correndo sério risco, né, de passar também pelos mesmos problemas que nós estamos passando. Então veja bem, são espíritos que já são inteligentemente, né, intelectualmente evoluídos, mas moralmente ainda estão. Mas é muito mais fácil você pegar um espírito mais inteligente não, porque todos somos inteligentes, né? O espírito, quando ele sai e chega à condição de espírito do homem, né, que chega à condição de vir para o homem, ele já tem a inteligência. Então, mas é muito mais fácil você pegar um espírito que já tem desenvolvimento na sua inteligência para ensinar ele do que aquele que ainda não desenvolveu a inteligência. Entendeu? Então vai ser muito mais fácil para a espiritualidade superior pegar esses espíritos, prepará-los, do que para aqueles que estão continuando, teimando e não querer se melhorar. Entendeu? Então existe já informações para nós que existem muitos espíritos que não vão mais reencarnar no planeta, né? Já vão para outros lugares, né? Que isso aí é para outra, isso é uma outra palestra. Alguém tem mais alguma pergunta? Das duas uma, o silêncio é assim: ou todo mundo sabe tudo, ou ninguém não sabe nada. Ou então todo mundo entendeu tudo, né? E ninguém quer perguntar nada. Sim. O Jorge. Falei da fé na minha mensagem. Ô, querida. E nós sabemos que a fé, ela é a confirmação da dúvida. Ou melhor, é a aceitação da dúvida. E que a ciência, ela é exatamente o oposto. A ciência, ela não confirma, quer dizer, ela está ali para dizer que existe a dúvida. E a fé não entende a dúvida. Para a fé não existe dúvida. E para a ciência é exatamente isso, é a existência da dúvida. Se a fé, no seu texto aí, se a fé dessa situação, como a gente vai explicar a fé raciocinada? Essa é a sua pergunta. Para explicar a fé raciocinada, no sentido de que todos nós sabemos a origem de Cristo, quer dizer, nós sabemos como ele chegou, nós sabemos como cada um de nós estamos andando nessa caminhada de provas e expiações, mas nós, mesmo com toda a ciência, com toda a física quântica, nós ainda discutimos a célula Deus, ou o verbo, ou o que é que seja. Olha, como é seu nome? Jorge. Jorge, essa pergunta que você me fez é digna de uma palestra, tá? Sinceramente é digna de uma palestra. Eu vou procurar sintetizar rapidinho. Na verdade é o seguinte: se você, essa pergunta que você me colocou, existe a resposta no Livro dos Espíritos, naquela página que ninguém lê. Todo mundo entra no Livro dos Espíritos, vai para a primeira pergunta, né? Todo mundo não quer ler aquilo ali. Mas Kardec diz claramente: o espiritismo e a ciência têm que andar juntos. O espiritismo e a ciência têm que andar juntos. Ou seja, o espiritismo é a comprovação do que a ciência fala. Entendeu? Santo Agostinho dizer isso também, né? Pois é. Entendeu? Então veja bem, vou dar um exemplo clássico. Dois exemplos bem clássicos disso aí. Primeiro é o seguinte: quando eu fazia faculdade, meu professor dizia o seguinte: a Terra tem, meu professor de geologia, dizia assim: a Terra tem 4 bilhões e 700 milhões de anos. Nós descobrimos isso há 20 anos atrás. Aí eu disse assim: mas eu já sabia disso. Eu disse, né? Eu já sabia disso. Aí, como eu explico, eu levantei a mão.
Eu digo, mas o professor já sabia de desde 8 anos de idade. Aí ele, gostou? Aí eu olhei para ele e digo, ih, meu Deus, tô falando demais, né? Aí disse, que é isso? Eu digo, não, professor, eu tô brincando e tal, entendeu? Então, na realidade, na Gênesis, está escrito lá. Há 152 anos atrás, os espíritos chegaram para nós e disseram, ó, o planeta onde vocês vivem tem 4 bilhões e 700 milhões de anos atrás. Quem é que está dizendo isso? Os espíritos, mas vamos dizer que seja religião, né? Então o espiritismo está dizendo isso. A Terra tem 4 bilhões e 700 milhões de anos. Passou-se 130 anos depois, a NASA, né, através do telescópio Hubble e através dos estudos da luz, da distância, nós finalmente chegamos a essa conclusão que a Terra tem 4 bilhões e 700 milhões de anos. Tá? Então você vê, a ciência está comprovando e vice-versa. Por isso que Kardec, inteligentemente, no Livro dos Espíritos, no início, no prefácio, ele fala: o Espiritismo e a ciência têm que andar juntos. E o Espiritismo não pode ir de encontro à ciência. Não pode. Até hoje eu não vi nada que o Espiritismo falou que foi de encontro à ciência. Se ainda a ciência não chegou, ela vai chegar. Entendeu? Até porque eu acho que assim, se você desassociar a ciência da fé, fica complicado para você explicar Deus. O próprio Deus. Lógico. Porque Deus é uma coisa que você não vai explicar, né? Deus é uma coisa que você sente. Infelizmente aqueles que não... Fé pura. Agora, a fé raciocinada é aquela fé, essa que nós estamos estudando aqui, entendeu? Essa fé raciocinada. É isso que eu quis dizer, entendeu? Essa é a fé bacana, a fé inteligente. Por quê? Porque eu quero saber das coisas. Por que é que eu vou para o céu? Eu não mereço ir para o céu, por que eu vou? Né? Então por que é que eu iria para o inferno? Se eu errei, que Deus seria esse? Que porque eu cometi um erro na minha vida, aí eu vou diretamente para o inferno e lá vou queimar eternamente no fogo do inferno? Que Deus é esse? É essa fé raciocinada, entendeu? Peraí, tem. Não, é porque o pessoal de casa quer ouvir. Pegando aí o barco dele, então dando sua teoria, o conceito que diz ciência e religião é igual óleo, não se mistura. Não, é outra frase. É outra frase. Mas é um conceito É um conceito. Ciência, religião, então tem uma contradição aí, né? Não, tem, lógico tem. Não, mas diz que ciência e religião igual óleo, não se mistura. Eu entendi o que eu quis dizer. Ciência e religião... aí diz que ciência e religião tem que andar junto. Não, entenda. Aí você vai pegar o que eu disse no início. Eu não disse que o espiritismo seria uma religião, lembra? Eu falei que era uma ciência. Entendeu? Então, na realidade, agora nós falamos que o espiritismo é uma religião. No fundo, entre aspas, para quem está lá fora, a gente tem que dizer que é uma religião. Não é verdade? É. Por sinal, a gente é confundido com mesa branca, né? Na verdade, quem é kardecista é chamado de mesa branca. Então, fulano, né? Porque vem daquela época lá atrás, quando se fazia a reunião das mesas girantes, tal, então o pessoal usava uma toalha branca e tal. Então você chega no centro espiritual, tem aquelas toalhas brancas, bonitinho e tal. Então a gente é confundido com a história de mesa branca, certo? Então tudo isso aí. Agora, a ciência, certo? E a religião, a ciência e a religião, deveria andar juntas. Agora, infelizmente, na Idade Média, pela força dos padres, pela força do papal, a ciência teve que se separar a ciência teve que se separar da religião, principalmente naquela parte em que Galileu disse que a Terra não era o centro do universo. E aí ele foi condenado à morte, à forca, porque ele falou isso. Então ele teve que voltar atrás, porque ia ser morto, porque o Papa ia mandar matá-lo. Então naquele momento, houve uma grande separação entre a ciência e a religião. E só para terminar por causa do nosso horário, uma coisa engraçada. O maior cientista que apareceu na face da Terra foi Einstein. Apareceu muitos, certo? Thomas Edison, né? Então, a gente tem muitos homens brilhantes, mas o maior de todos foi Albert Einstein, o alemão Albert Einstein. E aí, por causa de Einstein, que inventou a teoria da relatividade, quer dizer, é uma teoria. Ele apenas escreveu no papel e botou no quadro, quer dizer, uma teoria. Por causa dessa teoria dele, é que nós hoje usamos celulares. Existe o trem-bala que não encosta no trilho. Você vai fazer uma tomografia e uma ressonância magnética. Tudo isso nós devemos à inteligência de Einstein, que o homem usou para fazer também a bomba atômica, certo? Então Einstein disse uma coisa interessante. Einstein era ateu.
E no final da vida, ele passou a acreditar no Criador. Quando ele começou a estudar, depois da teoria da relatividade, ele estudou e disse uma coisa fantástica. Eu tenho um livro lá em casa que não é espírita, que tem dessa grossura, chamado Mostre-me Deus. Eu já li esse livro umas 3 vezes e eu não consegui entender o livro direito. Certo? É uma luta para poder entender o livro. Então Einstein diz o seguinte: existe uma força no universo que eu não sei explicar, que não é Deus. Está fora de Deus, é outra coisa. Que eu vou chamar de matéria escura, que até hoje os cientistas usam como matéria escura, dos quais essa força vem de dentro de algo que eu acredito que seja o Criador. E essa matéria escura, todos os corpos, todos os planetas estão mergulhados dentro dele. Isso Einstein falou. E eu vou chamar de matéria escura, que até hoje os cientistas do mundo inteiro usam isso como matéria escura. Que inclusive a gente está com aquele grande experimento na Inglaterra, fazendo aquele círculo lá para detonar o átomo para fazer um quartz. Né? Então, Einstein falou isso. E você sabe o que é a matéria escura? Você como espírita sabe. A matéria escura é o quê? É o fluido cósmico universal. Que está falando claramente o que é o fluido cósmico no livro dos espíritos, que foi o início. E depois você tem outros livros espíritas falando sobre o que é o fluido cósmico universal. E mais um pouquinho na frente você tem a Gênesis explicando o que é os fluidos. Os fluidos, explicando claramente por um espírito que nós ouvimos falar tanto, que foi Galileu. Galileu, na Gênesis, nos explica o que é o fluido cósmico universal. Que Einstein depois disse, por ser ateu, disse: eu não sei o que é, mas existe uma matéria no universo do qual ninguém consegue enxergar, mas ela é palpável e que dos quais todos os seres estão mergulhados nela. Então veja bem, o espiritismo, a ciência e a religião teriam que andar juntas. Mas isso não é o fato. Eu vim aqui para a gente conversar sobre o homem de bem. Então eu quero agradecer a vocês a oportunidade de estar aqui hoje. Espero que seja a primeira de muitas, né? Se vocês quiserem que eu volte. Né? Eu estou segunda aqui, né? Segunda é dia 20, né? Segunda eu estou aqui. Vou escolher outro tema bacana para a gente conversar e vou ver se eu me lembro de trazer alguma coisa no pendrive, que eu tenho umas ilustrações muito interessantes. Eu posso trazer para ver se eu consigo lembrar, porque eu tenho muitas casas para ir, às vezes a gente confunde, né? Às vezes, outra coisa, se alguém me encontrar na rua, se eu Nestor, pode dizer, eu estou assim no supermercado, Nestor, como vai, meu amigo? Aí me dá um abraço, oi, cara. E aí, com o centro, como é que tá as palestras? Aí eu fico, meu Deus, onde é que eu conheço essa pessoa, né? Porque eu vejo o rosto, né? Vocês me veem, mas é mais fácil de me identificar do que eu identificar cada um, né? Então, quando alguém se encontrar comigo, é do centro espírita tal, porque fica mais fácil para mim poder se situar, tá bom? Então que Jesus nos abençoe a todos, nos ilumine, faça com que a gente sejam pessoas melhores, que a gente tenha uma semana maravilhosa, que possa cruzar no nosso meio, na nossa frente, pessoas boas, né? Pessoas que nos botem para frente, e que a gente sempre saia de casa, né? Nunca sem sair, fazer uma oração antes, para que a gente possa percorrer todos os caminhos aí desse planeta, bem iluminados, bem seguros, e pôr no nosso coração sempre o sentimento de querer ajudar. E se Deus permitir, que eu vou dar uma viajadazinha amanhã, mas volto na sexta, segunda-feira eu quero estar com vocês novamente aqui, se Deus permitir. Graças a Deus, a gente agradece o nosso querido amigo, irmão Nestor, eleva o nosso pensamento a Jesus. Seu Daniel, a gente convida os médios da casa para fazer os passos. Então vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, agradecer a Jesus pela oportunidade que nos foi dada hoje de estudar o homem de bem. E que possamos pedir amorosamente a Jesus que mesmo diante da dificuldade de sermos esse homem de bem que o Evangelho fala, mas que a gente faça um grande esforço. Não é fácil ser o homem de bem do Evangelho. Não é fácil seguir nenhum dos tópicos do Evangelho. Todos os capítulos. Cada um mais bonito que outro. E cada um com ensinamento maior que outro. Mas a gente sabe que ainda, como disse o Nestor, ainda estando nesse mundo de provas e expiações, sim ainda, é difícil para todos nós. Que possamos pedir a Jesus
que tenha misericórdia de todos nós, para que nós possamos aprender a cada dia, a cada segundo, possamos aprender com Ele, por todos os seus ensinamentos vivenciados, porque tudo que Jesus fala no Evangelho, Ele vivenciou, Ele mostrou para nós, não é? Então que possamos levar para a nossa casa, para o nosso travesseiro, que é o que mais escuta os nossos pensamentos, tudo que ouvimos hoje a respeito do homem de bem. Possamos pedir a Maria Santíssima, a Jesus, nosso mestre, amigo, irmão maior, a Maria de Nazaré, que derrame sobre todos nós as suas bênçãos de misericórdia. Que Maria de Nazaré passe na frente das nossas necessidades, ilumine a nossa mente, que é o nosso espírito, nos dê força para que possamos ser homem melhor amanhã. E elevando o nosso pensamento, intercedendo a Jesus, para que os nossos lares possam ser agora, neste momento, visitados pelos nossos amigos espirituais, nossos amigos, que possam entrar nos nossos lares, aliviando aqueles que não puderam vir, que possamos interceder por aqueles que estão nos hospitais, pelos nossos irmãos moradores de rua, pelas crianças que se encontram órfãos de pais vivos, e obviamente que também pelos pais que se encontram órfãos de filhos vivos. Que possamos com muita fé no nosso coração e coragem elevarmos o nosso pensamento a Jesus, intercedendo pelas dores do outro lado da vida e dos quatro cantos do mundo. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação e ao doente o repouso. Pai, dá ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, meu Deus, para aqueles que vos não conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-os beber na fonte desta bondade fecunda, infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores se acalmarão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós. Como um grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma forma merecer a vossa misericórdia. Deus, dá-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé, a razão, a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa santa, pura e divina imagem. Jesus, Mestre, amigo, irmão maior, Maria de Nazaré, Virgem Santíssima de Nazaré, em teu nome, em nome do mentor espiritual da nossa casa, nós vamos por encerrada a reunião da noite de hoje. Intercedendo Jesus, que todos possam retornar aos seus lares com muita paz, com muita luz, com muito amor. Muita paz a todos, boa noite. Tem água magnetizada aí para que vocês tomem. Muita paz a todos e até amanhã.